Oi, pessoal, tudo bom? Então, bem-vindos ao segundo semestre de 2022. Meu nome é Fernanda Medeiros Assef e eu vou ser a professora desse semestre da disciplina de automações de processos e processos automatizados. No AVA, ali na aba do sótão, eu já deixei disponível para vocês um pouquinho da apresentação minha, pessoal, da minha experiência e tudo mais. E no final desse vídeo, tem um QR Code com um link para um grupo de WhatsApp que eu estou organizando para o pessoal dessa disciplina, para a gente se comunicar de uma forma mais rápida, se eu precisar passar um aviso assim de emergência, alguma coisa assim, tá legal? De qualquer forma, tem aqui o meu e-mail da Uniopet e o meu telefone celular para vocês precisam me ligar ou precisam mandar uma mensagem rapidinho para vocês entrarem em contato comigo, tá legal? A nossa aula de hoje, nesse conteúdo aqui, eu disponibilizei ele, na verdade, eu dividi ele em dois momentos. O primeiro, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da disciplina e como que eu estou planejando organizar ela. E no segundo, a gente entra com alguns conceitos e definições que vão ser bacanas para nossa aula. Legal? Então vamos lá. Então, primeiro eu estou organizando aqui o AVA, ele coloca ali naquele mapa do site, alguma coisa assim, que a gente vai ter 2 encontros síncronos. Então, a princípio, seria só na semana 10 o primeiro encontro. Eu estou organizando aqui 4 encontros ao longo do semestre, sendo que o primeiro vai ser no dia 11 de agosto agora, e vai ser no nosso horário de aula, tá bom? No horário que está ali disponível para vocês no calendário de vocês. Como seria um por mês, então eu tenho um encontro agora dia 11 de agosto, um no dia 15 de setembro, no dia 20 de outubro e no dia 10 de novembro. Esses encontros eu sei que às vezes vocês têm matéria mix junto com uma matéria presencial. Então eu sei que talvez teria gente que não poderia assistir. Então eu deixo a gravação disponível. Cerca de 24 a 48 horas depois desse encontro presencial, eu coloco a gravação no AVA, aonde seria ali o conteúdo. Eu aviso para vocês certinho a aba que vai estar, ok? Eu gostaria que quem pudesse, quem não tiver aula no horário, quem tivesse disponível, assim, tipo, não tem nada, assim, venha nos encontros síncronos, porque eles vão ser extremamente importantes para o projeto que vocês têm da disciplina. Eu vou explicar logo na sequência, mas a nossa disciplina aqui vai ter um projeto legal, que vai ser a maior parte da nota de vocês. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Opa, coloquei a bibliografia primeiro. Vamos lá. Então já volto aqui. O nosso processo de avaliação vai ser o seguinte: no semestre passado, a gente tinha lá a P1 da Mix e a P2 da Mix sendo dividida em 50% e 50%. Não sei se foi mais ou menos assim para vocês. Nesse semestre, a gente tem que a P1, a nota 1, ela vai ter um peso de 80% na nossa disciplina e a P2 vai ter um peso de 20%. Então, o que eu estou pensando? Para a nossa P1, eu vou fazer um projeto com vocês a respeito de automação. Então, o que vai ser esse projeto? Eu quero que vocês desenvolvam, segundo as normas da ABNT, tá? De formatação, opa, letra inicial errada. Eu quero um relatório para automação ou automatização porque nem sempre elas são. Eu geralmente considero que elas são sinônimos, mas tem alguns momentos que não são. Automação ou automatização de um processo. Um processo à escolha de vocês, tá legal? Então pode ser um processo que vocês encontram, que vocês lidem com ele diariamente, pode ser na empresa, na OPET, na empresa que vocês trabalham, na universidade. Então, qualquer processo que vocês consigam identificar. Então, a gente vai ter o nosso semestre, vou disponibilizar os conteúdos. Foi requisitado da gente que a gente já deixasse a maior parte dos conteúdos disponível o mais rápido possível. Então, eu pretendo, até o final de agosto, já deixar tudo bonitinho para vocês, tá? O que eu quero neste relatório? Então, eu quero um mapeamento e definição
do estado atual quais são as melhorias e automações que vocês vão sugerir e um mapeamento com a definição, né? Então a descrição da proposta. Então, bem bonitinho, quero esse relatório lá com capa, bonitinho lá, que nem os formatos de relatório que vocês fazem. É referencial teórico. A parte de referências não precisa fazer, como é que eu posso dizer? Capítulo 2, referências teóricas. O que é um processo? O que é um mapeamento? Eu não quero saber as definições. As referências vocês vão utilizar se necessário. Principalmente ali, se for necessário, referências na parte de melhorias, tá legal? Porque o que eu quero? Eu quero um relatório bem técnico, bem coisa de engenheiro, como se vocês estivessem tentando fazer uma consultoria de melhoria de um processo, tá legal? Isso vai valer 80% da nota, a entrega é até o final do semestre, então vai ser até o dia 11 de novembro. Opa, volta. Então é até o dia 11 do 11 que vocês têm para me entregar. Então já estou deixando disponível agora para vocês já irem trabalhando ao longo do semestre. Pessoal, então se eu estou disponibilizando agora em agosto e eu estou pedindo em novembro, tem bastante tempo para vocês desenvolverem. Aproveitem os encontros síncronos para virem tirar dúvida comigo, porque é essa que vai ser a função dos nossos encontros. O material já vai estar disponível, vocês vão poder estudar qualquer material a qualquer momento que vocês queiram. Então, os nossos encontros síncronos vão servir para vocês tirarem dúvida, para eu poder esclarecer alguma coisa, aprofundar um pouco do conteúdo em algum termo, ajudar vocês na parte do relatório, fazer alguma coisa de orientação ali para vocês. Então, aproveitem os encontros síncronos para isso. De qualquer forma, para quem não pode participar, estou sempre à disposição no WhatsApp, no grupo nosso ou então via e-mail, conforme vocês precisarem. 80% da nota feito, 20% da nota vão ser atividades que eu já vou disponibilizando para vocês no AVA. Então, essas atividades podem ser questionários, tarefas, coisas que vocês vão ter para me entregar também até o dia 11 do 11. Vou tentar também até o final de agosto já deixar disponível todas que vocês precisam fazer. E elas vão estar disponíveis na aba Ative Mix. Então, sempre dê uma olhadinha lá para ver se não tem alguma coisa para entregar, ok? Então, agora vamos aqui para cima, só porque eu pulei a parte de bibliografia. A parte de automação de processos, nesse semestre, a gente vai fazer uma abordagem mais voltada para a indústria 4.0, para a quarta revolução industrial. Tá? Então, como que a indústria 4.0 verifica ou como que ela faz essa parte de automações de processos? Porque a indústria 4.0 ela não está só com o que é de processo produtivo, né? Ela envolve toda a parte de bens e serviços. Então, a automação de um processo não necessariamente vai ser apenas para sistemas de manufatura. Vai ser uma coisa mais genérica. Para isso, existem poucos livros em relação a esse tema, até porque tipo a quarta revolução industrial ela está datada assim desde 2010, 2012 para cá, então tem muita coisa ainda que está em processo de teste, ok? De uma forma genérica, eu coloquei aqui duas referências bibliográficas para vocês que vocês encontram na biblioteca virtual da Pearson, que vocês já têm acesso, ok? Então, o primeiro deles aqui é o Groover, que é automação industrial e sistema de manufatura. E tem aqui esse livro aqui, que é uma junção de vários autores, que é Automação e Sociedade, ok? Então, esses livros já estão disponíveis para vocês na Pearson, é só acessar lá na biblioteca virtual, vocês já conseguem bem tranquilinho, ok? Se alguém quiser algum material extra em relação a algum conteúdo específico da nossa disciplina, pode entrar em contato comigo, e daí eu sugiro alguma coisa a mais, ok?
Feita a nossa introdução aqui, ou como que vai funcionar a nossa disciplina, eu vou passar agora, então, um pouquinho do que é o conteúdo mesmo. Para a aula de hoje, eu separei apenas uma parte assim, de conceitos e definições relacionados ao que é um processo, como que eu identifico um processo, como que eu mapeio um processo no geral, ok? Então, vamos lá. O que é um processo? Deixa eu pegar meu marca-texto. Então, o processo ele vai ser uma rede de atividades distintas e recorrentes que vai fazer um processo que vai transformar uma entrada em alguma determinada saída com objetivo final, com objetivo global orientado a um cliente final. Além disso, a gente pode considerar que um processo é uma agregação de atividades ou comportamentos executados por seres humanos. Então, um processo ele pode ser de um sistema produtivo, como que ele pode ser uma forma que eu descrevo um conjunto de atividades que tem um resultado ou mais de um resultado específico. Então, deixa eu colocar aqui. De uma forma mais clássica, um processo ele vai estar. Deixa eu só pegar aqui um negocinho aqui. Pronto. De uma forma mais clássica, um processo ele vai ser descrito assim, ó. Acho que vocês já devem ter visto isso aqui várias vezes. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Ele vai ser um conjunto de entradas. Aí vai ter o momento em que eu realizo o meu processo. Então, elas vão ser processadas, elas vão ter alguma operação ou vai acontecer alguma coisa com elas. E, após isso, eu vou ter um conjunto ou uma saída única. Isso aqui vocês já devem ter visto várias vezes essas imagens, ok? Então, vou trazer aqui para cá. Esse aqui é um formato genérico de processos que eu mostrei para vocês. Qual que é o problema deste formato? Você descrever um processo só como um conjunto de entradas que vai sofrer uma operação e vai ter uma saída, ele é um modelo muito mecanicista, sabe? Então, é um modelo que não vai ter muita... Como é que eu posso dizer? Não vai ter muito esforço cognitivo dentro desse processo. Um processo, atualmente, considerando todo o contexto de sociedade e tecnologia que a gente tem hoje em dia, ele vai ser uma coisa muito mais sociotécnica. O que isso significa? Significa que dentro deste modelinho simples de como que funciona um processo, vão entrar várias outras variáveis que não necessariamente eram descritas no formato mecanicista. Aqui nesse canto, provavelmente eu estou em cima, mas vocês têm os slides lá no AVA se vocês quiserem, né? Então, o que seriam essas variáveis que entraram? Então, dentro do meu processo, eu tenho que considerar quais são os meios, quais são as infraestruturas necessárias, qual que é o meu ambiente de trabalho. Deixa eu só fazer. Quais são as condições do meu meio que este processo está acontecendo. Dentro do meu processo, eu preciso definir os responsáveis, ou como que eles estão executados. Então, quem e como. Então, quais são as divisões, quais são as seções, quais são os departamentos que estão agindo nesse processo, qual que é a expertise que eu necessito para realizar esse processo, existe alguma competência, existe algum tipo de experiência que eu preciso ter na hora de fazer essa execução. Além disso, eu preciso definir um processo de avaliação, ou um formato de avaliação, né? De como que eu identifico esse processo, indicadores de desempenho, KPIs, qual que é o desempenho interno desse meu processo, como que é esse processo visto de uma forma externa à minha empresa, ao meu departamento, o que quer que seja. Então, percebam que a gente tem muito mais coisas que a gente considera do que só o que é, tipo, matéria-prima, operação e produto final, né? Além disso, 4 além disso hoje, né? Quais são os suportes que eu preciso no meu processo? Eu preciso de algum suporte da legislação, alguma coisa de normas, leis, regras, preciso de algum manual para poder executar, preciso de algum documento. Então, tudo isso aqui é o que eu preciso ter para fazer a execução do meu processo. Então, eu trabalhei na Renault uma época, então, por exemplo, um documento que seria o suporte seriam aquelas folhas de operação. Qual que é a descrição das etapas, a FOP, a FAP, a FOP, esqueci, a FOS, todos esses documentos. Indicadores de desempenho, quais são
o índice de, como é que fala assim? Índice de produção, nível de ociosidade, da máquina, do operador, da linha, do departamento. Meios, o que preciso, quais são as ferramentas que eu preciso, quais são as peças, qual que é o ambiente de trabalho. Por exemplo, o meio de trabalho, o ambiente de trabalho da pintura, da carroceria e da montagem são três meios completamente diferentes, são três infraestruturas completamente diferentes. Quem e como, quais são os departamentos que vão estar agindo nesse processo, tá bom? Vamos lá. Então, tendo essa visão mais sociotécnica de tudo que envolve um processo, a gente pode dividir então os processos em três níveis. A gente tem aqui primeiro o nível gerencial, que vai estar ligado à estratégia, a todos os processos que estão na estratégia da organização, que são relacionados à formulação de políticas, diretrizes para o estabelecimento de consecução de metas, né? Como parte de processos gerenciais, a gente pode colocar o estabelecimento de indicadores de desempenho, formas de avaliação de resultados, sejam eles internos ou externos à minha empresa. Posso colocar aqui uma parte de planejamento estratégico, uma gestão por processos, por departamento, por conhecimento, como exemplos. Dentro de processos gerenciais, a gente pode ter um processo de tomada de decisão. Então, a gente pode ter uma descrição de como que funciona uma tomada de decisão. Quais são as variáveis que eu preciso considerar na hora de tomar essa decisão. A gente pode ter... cadê meu mouse? Aqui. Dentro da parte gerencial, como que vai funcionar o desenvolvimento no momento da concepção. Desenvolvimento de novos produtos. Como que funciona as etapas que eu preciso considerar para um PCP, para o planejamento e controle da produção. Então, tem várias coisas que seriam níveis gerenciais. Além do nível gerencial, a gente tem os tipos de processo que são processos finalísticos ou processos primários, né? Engraçado que parece que é tudo contrário. Então, processos finários ou finalísticos são realmente a essência da organização, são as operações, são a linha de montagem em si. Eles vão representar como que se caracteriza a organização, então o tipo de processo produtivo. Eles vão ter um objeto, né? Então eles vão gerar produtos ou serviços, né? Que é onde é o principal aqui da nossa operação. E eles são diretamente relacionados com o objetivo da instituição. Então, sendo tipo, o objetivo de geração de lucro, esses meus processos primários estão relacionados a esses objetivos. Por fim, a gente tem os processos de suporte ou processos de apoio. Então, deixa eu só colocar aqui que é o processo produtivo, né? Processo produtivo, que a gente identifica esse tipo aqui nas etapas ou operações. Nossa, estou com a renite aqui que tá operações que a gente precisa. Por fim, o nosso último tipo de processo aqui são os processos de suporte ou que a gente também pode chamar de processos de apoio da minha organização. Então, eles são todos os processos que não estão em níveis gerenciais, mas que não estão em níveis gerenciais, mas que são de suporte à operação. Eles são essenciais para a gestão efetiva da organização, porque todas aquelas áreas que não estão ligadas diretamente com a operação, com o processo produtivo, mas que auxiliam, né? Então, eles vão estar relacionados com a gestão dos recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos da organização. Então, pensando aqui em tipos de processo de suporte, a gente pode ter aqui... Opa, nossa, nem sei o que eu fiz. Pronto. A gente pode ter como exemplo... Aqui foi. Então, algum funcionamento de um cheque
de qualidade. Então, dentro da área de suporte, a gente pode ter um processo de envios de informação dentro da minha cadeia. Então, como que funciona o processo de envio de informação, por exemplo, para pedido de matéria-prima. A gente pode ter aqui um processo de compras diretas, compras indiretas, estão aqui dentro dessas áreas de suporte. Ok? Então, tudo que não está relacionado a tomadas de decisão a nível estratégico e também não está relacionado à produção direta dos bens, vai ser um processo de suporte. Dentro do trabalho de vocês lá, que vale os 80% da nota, vocês podem escolher qualquer um desses 3 tipos para fazer o trabalho de vocês. Então, vocês podem fazer o trabalho de vocês em relação aos processos diretos, aos processos primários, aos processos gerenciais, ou então aos processos de apoio. Escolhe um desses, faz o mapeamento lá e só fazer o relatório que eu pedi, ok? Legal. Agora, como que eu faço essa parte de mapeamento e descrição de um processo, né? Mapeamento especificamente, mas como que eu descrevo um processo? Eu posso escrever um processo por extenso, então lá, primeiramente, a gente vai fazer isso, em seguida, blá, 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 blá. Posso fazer num formato de lista. Então, primeiro, eu faço, eu pego a matéria-prima. Segundo, pegar ferramentas. Opa, faltou um R ali. Terceiro, e assim por diante. Eu posso fazer em alguma forma de sequência. Então, eu vou lá pegar matéria-prima, na sequência, ferramentas, na sequência, etc. Que nem eu comentei agora, eu posso fazer a descrição por extenso. Inicialmente, se pega os recursos e assim por diante. Mas de uma forma mais oficial, né? Então, tipo, aqui são jeitos que a gente pode fazer de uma forma informal. No relatório de vocês, como que a gente vai descrever um processo? Vocês provavelmente já devem ter visto, ouvido falar sobre isso. A gente vai fazer em formato de fluxograma. Que vocês às vezes podem encontrar como diagrama de blocos. A ideia de um fluxograma é que a gente possa fazer de uma forma visual todo o processo. Então, a gente tem um bloquinho que significa uma coisa, aí na sequência eu vou lá e coloco outro bloquinho, aí eu coloco... E cada um desses símbolos, eles têm uma finalidade específica e tem alguma informação que vai ter relacionadas a eles. Então, o objeto de estudo agora da nossa aula é o fluxograma. O fluxograma, por definição, né? Deixa eu pegar aqui de volta para marcar texto. Ele é uma representação gráfica que permite esquematizar e visualizar os sistemas de forma racional, clara e concisa. Então, gente, quando terminar o fluxograma de vocês, as pessoas têm que olhar o fluxograma e, fazendo o caminho do fluxograma, eles têm que entender de forma fácil. Porque a ideia justamente é facilitar o entendimento geral de todos os envolvidos. Então, não pode ser uma teia de setinha que ninguém consegue identificar nada, onde que tá as coisas, essas coisas. Ok? Só porque ele não é uma teia de setinha, não significa que a gente não tenha fluxogramas que são mais complexos. Eu tenho 2 exemplos que eu vou mostrar para vocês já já, só para vocês terem uma noção.
Qual que é a ideia do fluxograma no geral? Então, essa ferramenta, por ser tão visual, ela é realmente o resumo do... Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Então, meu professor falou isso pra gente, eu achei o máximo. Então, a ideia do fluxograma é sempre que você fala com uma pessoa, assim, você explica alguma coisa, algum processo pra uma pessoa, a pessoa fica olhando pra você e fica tipo, você entendeu ou você quer que eu desenhe? Então, esse é o conceito do fluxograma. Por ter essa facilidade de leitura, por ser fácil das pessoas entenderem, ele vai ser uma das ferramentas mais utilizadas na gestão de processos. Porque ela é uma representação gráfica, ela vai ser detalhada o suficiente. Então, ó, o fluxograma tem que ser detalhado, não pode ter um resumo do processo, tem que estar tudo representado ali de uma forma de desenho. E eu trouxe para vocês alguns dos blocos principais do fluxograma. Então, em geral, a gente vai utilizar esse bloquinho aqui para início, o retângulozinho para descrever algum tipo de processo no sentido de atividade ou de operação, e esse triângulozinho aqui, esse losango assim, vai ser todo momento que a gente tiver uma tomada de decisão dentro do meu processo. Esses aqui da esquerda, eles são os básicos para qualquer tipo de processo, seja ele um processo de informação ou um processo relacionado à produção, né, no sistema de processo produtivo. Aqui na direita, eu trouxe alguns outros tipos de bloquinho que são mais exclusivos para processos de informação ou processos relacionados à tecnologia ou envio de informações. Então, a gente tem esse quase triângulozinho, né, quase retângulozinho, então a gente tem lá 3 lados bonitinho e um que parece uma ondinha. E esse que são um retângulozinho com essa cruzinha ali no canto, que é para a parte de armazenamento de dados. Então, a gente tem aqui para entrada de dados ou informações, ou armazenamento de dados. Esses aqui da direita, eles são mais flexíveis que os da esquerda. Os da esquerda são clássicos, todo mundo usa e ficou meio padronizado. Esses daqui da direita são mais flexíveis em relação ao uso, contanto que você descreva no teu fluxograma o que significa esse bloquinho que você tirou que você inventou agora ou alguma coisa assim. Caso alguém não saiba, o próprio PowerPoint auxilia bastante na criação de um fluxograma. Vou mostrar aqui para vocês. Se vocês entrarem aqui em inserir formas, aqui embaixo tem uma aba chamada fluxograma que tem diversos bloquinhos para vocês utilizarem, ok? Esses 3 ali sendo os mais comuns. Beleza. Então, que nem eu combinei para vocês terem uma noção, eu trouxe 2 exemplos de fluxograma que foram orientados de TCC meus aí nos últimos 2 anos. Inicialmente aqui eu tenho um fluxograma de um fluxograma de um processo direto, um fluxograma de um processo produtivo. Então aqui eu tenho, cadê? Aqui. Então aqui eu tenho meu bloquinho de início, né, que é o bloquinho com os cantos arredondados. Aí aqui eu tenho uma estocagem, né, o bloquinho de estoque de barras, o processo de serragem, uma tomada de decisão para saber se está dentro da qualidade ou não, né? Então, tipo, está conforme. Se não tiver, faço um retrabalho e daí eu volto para verificar se está conforme agora. E se tiver conforme, vai para a parte de usinagem. Então, todo o processo produtivo aqui da produção dessa fábrica está descrito até chegar aqui no momento de fim do meu processo. Percebam aqui algumas coisas. Esse aqui é de operação produtiva, né? A gente tem aqui o bloquinho e a escrita dentro do bloquinho, tá legal? Sempre é que possível, né, evitar escrever fora nessas horas aqui. Mas eu tenho um exemplo de que foi feito agora no TCC que eu mostrei, que eu orientei no semestre passado, que foi necessário escrever algumas coisas fora. Num processo produtivo, percebam que é sempre bem limpo, assim, né, o que a gente consegue escrever, tem sempre uma direção. Assim. Existem fluxogramas mais complexos, que foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, que acaba sendo necessário fazer uma teia de setinha. Por quê? Porque são processos que vão exigir mais de um departamento, ou mais de uma pessoa envolvida. Então, esse processo aqui, por exemplo,
foi um processo de uma solicitação de compras que acabava tendo que usar mais de um departamento. Então, a gente tinha inicialmente aqui uma raia que estava relacionada ao solicitante, então ele fazia lá o indicativo de uma falta de material e fazia uma operação de entrada do pedido no sistema. Aí uma aba que representava o sistema, então nesse sistema era escolhido ou decidido se esse material que estava faltando era para o setor produtivo ou não. E ele ainda tinha lá nesse setor de compras uma restrição de valores, que dependendo do preço que estava sendo esse pedido desse material, ele poderia ser encaminhado para um tipo de processo ou outro. Se fosse, por exemplo, abaixo de 1.000 para o setor produtivo ou abaixo de 10.000 para um setor de suporte, o próprio gestor daquele solicitante inicial lá poderia fazer aqui o processo de compras. Caso contrário, esse pedido ia para o setor de compras indiretas. Ok? Então, percebam que em nenhum momento está escrito dentro do bloquinho, mas isso é porque, como é um processo mais complexo, envolvendo diversos momentos, diversas etapas, diversos setores, a gente acaba precisando fazer mais uma teia de setinha aí, que nem eu comentei com vocês. Beleza? Esse aqui ficou bem bacana, teve bastante elogio da banca no geral, porque justamente exige mais departamentos, então ficou de uma forma clean para vários departamentos. Esse aqui também teve bastante elogio, mesmo com essa simplicidade toda, por causa de justamente, tipo, tá bem claro tudo o que está acontecendo, né? Beleza. Então aqui eu tenho 2 exemplos para vocês. No AVA, já tem uma atividade para vocês desenvolverem, dessas atividades na aba Ative Mix, que é justamente para vocês fazerem um processo, a escolha de vocês. Não precisa um processo escolha de vocês, não. O processo que eu pedi é específico. Vocês podem escolher qualquer tipo de fluxograma que eu mostrei aqui para vocês fazerem. Deem uma olhada lá. Que é, na visão, por exemplo, do McDonald's, como que funciona o processo de uma venda de sanduíche para um cliente, ok? Não esqueçam de fazer, a data é até o final do semestre, mas de qualquer forma, só por vale lembrar, né? Pessoal, para esse conteúdo inicial era só isso que eu tinha para vocês hoje. Eu estou à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, tá bom? Então tem meu e-mail aqui, tem meu e-mail no primeiro slide. Na parte do meu videozinho de apresentação tem um QR Code para vocês entrarem no grupo que eu estou disponibilizando para vocês. De qualquer forma, dia 11 de agosto vai ser o nosso encontro aí presencial, nosso encontro síncrono. Eu disponibilizo o link do Teams assim que eu tiver as salas disponíveis. E estou à disposição para o que vocês precisarem, ok? Então, é isso, um abraço e até a próxima vez que a gente tiver um videozinho, ok? Tchau, tchau!